Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa quinta aula da EBD sobre o tema Integrando Fé e Trabalho. Mais uma vez, se você chegou agora aqui, eu sugiro que você pare esse vídeo, assista as primeiras aulas, para que possa acompanhar o curso na sua sequência cronológica. Caso você tenha nos acompanhado, seja bem-vindo mais uma vez e vamos ao conteúdo da aula de hoje. Bom, nós temos falado e dividimos as nossas aulas em três grandes temas. As duas primeiras, nós falamos sobre o plano de Deus para o trabalho. Depois, nas últimas aulas, falamos sobre as nossas dificuldades com o trabalho. E agora vamos encerrar nessas últimas duas aulas com o tema o Evangelho e o trabalho. Vamos iniciar esse tema lendo 1 Coríntios 10, 31, que diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós temos acompanhado aí nos últimos anos, uma grande evolução na globalização, na expansão das redes sociais, as mídias sociais. E fica cada vez mais evidente que no mundo inteiro existem diversos pontos de vista diferentes acerca de um mesmo assunto. Qualquer assunto que a gente vai discutir, seja ele político, religioso, seja temas econômicos, culturais, é impossível se debater um tema sem ter pontos de vista diferentes sobre aquele tema. E é importante ressaltar que é muito importante que isso aconteça. É bom que se haja pontos de vista diferentes. E ao longo dos séculos, a gente pode notar que isso também acontecia. Hoje é muito mais frequente, mas no passado já haviam pessoas discordando de temas, de pontos de vistas, e muitos pensadores trazendo sua contribuição para o mundo, todos eles pensando em trazer uma solução para os problemas da humanidade. E ao longo dos temas vimos esses diversos pensadores, vou citar alguns aqui, como por exemplo Platão, tivemos Karl Marx, Freud, várias pessoas aí, cada um na sua época, mas com visões bem diferentes sobre como resolver esses problemas. E a visão bíblica, ela não é diferente, ela permanece ao longo de milhares de anos também. E a diferença que nós vemos da visão bíblica para todas as demais outras visões que vieram posterior e até mesmo anterior à bíblica, é que os problemas da humanidade, os problemas do mundo, elas não são coisas próprias do mundo, ou o problema gerado através de um grupo específico de pessoas. Não. A Bíblia ela fala que o problema do mundo está diretamente relacionado ao pecado. A falta de relacionamento com Deus é o principal causador dos desequilíbrios que nós encontramos no mundo, tanto hoje como no passado. Então, o enredo cristão, ele contempla basicamente da criação, que é o plano de Deus, da criação. Então veio a queda, que é o problema, o grande problema da humanidade, é a queda, é o pecado. E a redenção e a restauração do homem, que ela é a solução que Deus oferece para o homem. E daí nós entramos no Evangelho, no estudo do Evangelho, no entendimento dos Evangelhos, aquilo que foi deixado para nós, por Deus. E nos Evangelhos a gente pode ver que Deus criou, quando a gente, antes ainda, em Gênesis, a gente estudou nas primeiras aulas, Deus criou o mundo, viu que tudo era bom, e que essas coisas foram danificadas pelo pecado e pelo mal. Inclusive o trabalho, a gente viu que o trabalho foi criado por Deus antes do pecado e viu Deus que era bom, Deus criou o homem para o trabalho,
Só que o mundo, então, ele veio a ser redimido, né, a um custo muito alto, que foi a vida do Filho de Deus, de Jesus Cristo, né? E um dia Cristo voltará para renovar toda essa criação e acabar com o sofrimento, com a morte. Ele vai restaurar a paz absoluta e a justiça e a alegria do mundo, né? Então, dentre todas as coisas redimidas pela morte e ressurreição de Cristo, estão as relações humanas, as relações familiares, a saúde, né? E também o trabalho. O trabalho, ele faz parte dessa remissão, a forma do homem trabalhar, o seu relacionamento entre o homem e o trabalho, né? Então, na visão bíblica, nós devemos exercer todo tipo de influência em nossa maneira de trabalhar, né? Tudo que nós façamos, né? Assim como acabamos de ler em Coríntios, né? Quer comais, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, nós devemos fazer isso para a glória de Deus, né? Seja em qualquer aspecto da nossa vida profissional, seja ele estratégico, seja ele tático, né? Coisas corriqueiras do dia a dia ou coisas profundas, nós devemos ter essa visão, né, de fazer para Deus, fazer glorificando a Deus. E principalmente, nós devemos identificar e rejeitar os ídolos que cercam o nosso ambiente de trabalho, trazendo a visão de Cristo para aqueles que estão ao nosso redor. Como exemplo, né, de ídolo, a gente vê muito frequentemente dinheiro e poder, né, como ídolos aí que a gente encontra facilmente nos ambientes de trabalho. Agora, não é porque eles se tornam ídolos para algumas pessoas, né, isso não significa que eles sejam ruins, né, ou que todos vão idolatrar isso, né? Nós não podemos buscar ganhar mais ou assumir mais responsabilidades no nosso local de trabalho porque isso é ídolo para alguém. Não, né? A gente tem que se lembrar o seguinte, né? Um ídolo, ele pode ser uma coisa boa, né? Só que alguém transformou aquilo em algo supremo. A gente não pode transformar aquelas coisas em algo que seja acima de Deus, que tome o lugar de Deus. Então, neste caso do dinheiro e do poder, né? Ou podemos traduzir isso entre lucro e influência, se eles forem administrados com sabedoria, né? Isso pode ser um meio bastante saudável para a gente atingir um fim específico. Afinal de contas, nós buscamos isso, né? Eu vou citar um caso para vocês, né? Bastante interessante, de uma empresa chamada Hershey's, né? Isso mesmo, a da barrinha de chocolates, né? Em 1903, um cidadão chamado Milton Hershey, ele resolveu fundar uma fábrica de chocolates que tinha o principal inovação adicionar leite ao chocolate, né? Chocolate ao leite. E a empresa veio a prosperar, né? E com a prosperidade dessa empresa, os produtores de leite da região também prosperaram muito, né? Foi de muita importância ali na região da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Então veio a Grande Depressão Econômica, né? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, lá na década de 20, né? E os negócios começaram a despencar. Mas aí esse senhor Milton Hershey, ele se comprometeu a não demitir nenhum funcionário, né? Muito pelo contrário, ele começou a desenvolver outros projetos, né, de obras públicas na cidade, que leva o próprio nome dele hoje, é a cidade de Hershey, né? E mandou que os empregados construíssem casas, fizeram um parque de diversões, né? E também fizeram um hotel. Ou seja, ele usou as reservas que ele tinha para investir na cidade. E lá para o fim da vida,
ele fundou um internato para ensinar jovens vulneráveis numa educação prática para a vida dentro de uma comunidade solidária. Eu tive o prazer de conhecer a cidade, de conhecer este projeto. Tenho um casal de amigos meus que hoje são pais sociais aí nesse empreendimento, e é um projeto maravilhoso, maravilhoso. Dá realmente vontade de comprar o chocolate sabendo que aquele dinheiro, aquele lucro é investido em projetos daquele jeito. Então nós podemos ter um exemplo muito prático aqui de como que o lucro ele pode ser bem utilizado, né? Hoje o Parque do Rush é um dos mais visitados nos Estados Unidos, né? A gente lembra da Disney, do Universal Studios, mas o Parque do Rush é de fato um dos mais visitados nos Estados Unidos. E um tempo atrás, né, ainda sobre o lucro, né, falando sobre lucro, nós tivemos uma pessoa, uma irmã de um grande investidor americano, Elizabeth Murdoch, né? Ela, após os escândalos financeiros de 2008, daquela quebradeira geral que teve na década passada, né? Ela disse o seguinte: o lucro sem propósito é receita para o desastre, né? Então as pessoas, quando buscam esse lucro desenfreado, ela pode causar um desastre, que é o que aconteceu, né? Cresce a ganância, cresce a idolatria. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que provavelmente nem cristã seja, né? Mas traz uma visão realista sobre os impactos, né, de você tornar isso uma idolatria, né? Então, seja qual for a sua profissão, né, nós precisamos trazer a ética cristã, que é composta pelos costumes, pelos valores propagados no Evangelho, né? Essa ética deve estar presente e manifesta na forma da gente trabalhar, né? Nós devemos trabalhar e em todo o tempo buscar proclamar a grandeza de Deus através das nossas atitudes e através das nossas decisões, né? Sempre há uma forma de demonstrar o amor de Deus e a sua justiça através do nosso trabalho, através dos nossos afazeres. E não é somente sendo honesto e fazendo o que é certo o tempo todo, não. É preciso ser proposital nas nossas atitudes, né? A gente tem que levar, ainda que sem palavras, as pessoas ao pleno conhecimento de Cristo. Precisamos agir, né, dentro do nosso dia a dia. Precisamos montar estratégias para que o nome de Deus seja glorificado através do nosso trabalho, né? E como que nós devemos gerar, como podemos gerar oportunidades, né, dentro das nossas profissões, né? Algumas reflexões, algumas perguntinhas aqui, né? A nossa profissão, ela consegue servir as pessoas individualmente, né? Como eu posso servir as pessoas individualmente através da minha profissão? Ou servir a sociedade como um todo? Ou servir o meu campo de trabalho, né, trazendo pesquisas, inovações, né? Como nós podemos exemplificar competência e excelência através do nosso trabalho? E por fim, como nós devemos testemunhar de Cristo através do nosso trabalho? E mais uma vez, testemunhar de Cristo nem sempre é pregar, né? Nem sempre é você ostensivamente usar a palavra, levar a Bíblia e pregar. Nós devemos ser uma Bíblia ambulante. As pessoas têm que olhar para as nossas atitudes, têm que olhar para a nossa vida, a forma da gente trabalhar, no lidar com as pessoas ao redor. Elas têm que fazer a leitura diária da Bíblia através das nossas vidas. Porque nem sempre nós vamos ter a oportunidade de pregar a palavra abertamente dentro de uma empresa, dentro de um local de trabalho. Por isso é extremamente importante termos este propósito, sermos propositais nas nossas atitudes. Eclesiastes 9:10 diz: tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Qualquer que seja o seu trabalho, a sua profissão, aquilo que você faz, você deve sempre buscar fazer o melhor
da melhor maneira, sem preguiça, entendendo qual é a melhor forma de fazer aquele trabalho, evoluindo, colocando conhecimento em cima, né? E é importante a gente ver que o cuidado de Deus por nós, né, o amor de Deus por nós, ele vem a ser oferecido, ele pode ser oferecido através do trabalho de outras pessoas para nós. Numa das aulas eu citei aqui o trabalho de um enfermeiro, o cuidado de um enfermeiro, de um médico, né? Mas o trabalho de muitas pessoas pode manifestar o amor de Deus para nós. E o trabalho do cristão, ele é direcionado para o Senhor, ele é direcionado para Deus e tem que ser realizado de modo distinto e de um modo que glorifique a Deus, como extensão da própria obra providencial de Deus, né, para as pessoas. Então, o nosso trabalho, ele é direcionado para o nosso semelhante, né, e tem que ser realizado com excelência para o bem do próximo, daquele que está ali. Então, eu tenho que trazer esse bem-estar para o próximo através do meu trabalho. Mas uma coisa nós temos que prestar atenção. Nem todo o trabalho do cristão vai se destacar como melhor, né? E talvez esse não deva nem ser o objetivo nosso, o objetivo principal, sermos os melhores em tudo. Mas um trabalho que atenda bem à necessidade do nosso próximo. Nosso trabalho ele pode até não ser o melhor de todos, o melhor cozinheiro, o melhor dentista, mas aí ele tem que atender, né, muito bem a necessidade do nosso próximo. E da mesma forma, nós não devemos desvalorizar o bom profissional justamente por ele não ser cristão. Porque Deus deu a todos dons e talentos e o bom trabalho deve ser valorizado sim, independente se a pessoa é cristã ou não. Quando a gente entende isso, né, nós entendemos um conceito muito importante que é o conceito de graça comum. O que vem ser a graça comum? Quando a gente olha em Romanos 1 e 2, na leitura a gente vê que o conhecimento de Deus se revela para todas as pessoas, né? O que Deus se pode conhecer são claramente manifestas através das coisas que foram criadas, né? E em diversos momentos a gente vê que Deus age por meio de pessoas comuns. Eu separei alguns exemplos aqui. Em Êxodo 31, Deus escolhe e unge a Bezalel para fazer a arte para o tabernáculo, fazer ali, compor o trabalho artístico dos itens que iam para o tabernáculo. Isaías 45, Deus escolhe um rei pagão, né, Ciro, para conquistar as nações. E ele abençoa Ciro, que era um rei pagão. E Tiago 1,17, né, Deus afirma que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes. Então nós temos que entender que Deus ele concede essa graça comum a todas as pessoas. E sem essa compreensão de graça comum, né, nós estaríamos condenados a pensar que deveríamos viver isolados numa comunidade onde só tem cristãos. Mas não, nós podemos estar em comunhão com outras pessoas também nesta sociedade e usufruir dos dons e talentos de pessoas que não compartilham a mesma fé que a gente. A graça comum é a razão pela qual o mundo não está pior do que deveria estar, né? Porque Deus ainda assim concede a sua graça para as pessoas. Eu queria encerrar essa aula trazendo novamente duas reflexões para você. A primeira é a seguinte: como você pode fazer do seu trabalho algo que proclame o Evangelho de Cristo? Você pode pensar em maneiras propositivas para o seu trabalho nesse sentido? E o segundo é, você tem glorificado a Deus no seu trabalho? O fruto de seu trabalho tem gerado um bom testemunho do Evangelho de Cristo? Bom, se você chegou até aqui, né, gostaria de agradecer por ter assistido a mais essa aula. Eu oro para que Deus abençoe você, sua família,
Tenha uma ótima semana e volte na semana que vem para nós realizarmos a nossa última aula sobre esse tema. Muito obrigado e até mais.